Antes de eu ler o texto, eu só quero que você entenda uma coisa, queridos. Escute, eu prego expositivamente. Isso significa que a gente pega um livro da Bíblia, eu vou orar ao Senhor buscando uma direção para um livro. A direção que eu tenho é 1 Coríntios. Então eu vou pregar os 16 capítulos de 1 Coríntios, tá bom? Todos os versículos, sem exceção. Então eu não tenho como fugir de texto difícil, tá? O texto é desagradável, irmãos? Nós vamos ter que passar por ele, e a minha ideia é explicar o texto no seu contexto e depois fazer a aplicação disso, tá? É o que eu pretendo fazer. Então, eu não tenho escolha, irmãos. Se o livro foi escolhido para ser pregado, então eu vou pregar todo o livro, todos os versículos, tá? Os bons e os versículos difíceis, tá? De serem aceitos, de serem recebidos por algum de vocês. Então a gente vai trabalhar todos eles sem exceção, tá bom, queridos? Eu estou dizendo isso porque aqui já tem alguma coisa de difícil já, né? Mas quando a gente chegar no capítulo 5, então, aí que o negócio pega de verdade. E nós vamos ter que estudar, tá bom? Então vamos ler o texto. A partir do versículo 14. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Essa é uma frase muito forte, querido. Paulo está dizendo, olha, eu ganhei vocês para Cristo. Deus me usou para que eu pregasse o Evangelho a vocês e através da pregação do Evangelho, vocês creram e foram salvos. Eu sou o Pai de vocês. Versículo 16. Portanto, porque Ele é Pai, né? Eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o quiser, irei visitá-los e então conhecereis não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com chicote ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar mais uma vez ao Senhor, queridos. Pai, nós oramos a Ti mais uma vez. Colocamos nossa mente e o nosso coração em Tua presença, Senhor. E clamamos pela graça do Espírito, Pai. Que o Espírito abra o nosso entendimento de tal maneira, Senhor, que a palavra chegue ao nosso coração em poder. Poder que transforma, poder que liberta, Senhor, poder que convence, poder que gera mudança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos falando aqui, e o assunto do qual nós estamos tratando aqui, querido, é a respeito de ser pai espiritual. Paulo era o pai espiritual da igreja de Corinto. Ele era o fundador da igreja, tá? E na semana passada a gente fez uma pergunta: o que é um pai espiritual? Tá? E eu trouxe duas respostas na semana passada. Eu vou apenas recapitular essas respostas para poder chegar na terceira e aí fazer duas aplicações práticas a respeito do texto, tá bom? Eu disse na semana passada que o pai espiritual é aquele que gera filhos através da pregação do evangelho. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela igreja lá na cidade de Corinto, tá? Olha o versículo 14, querido, e 15. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo,
não teriam muitos pais, porque eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo o Evangelho, tá? O que Paulo está dizendo aqui eu fundei a igreja, fui eu a pessoa que Deus usou, né, para chegar até vocês, pregando o Evangelho, e através da pregação do Evangelho, Deus salvou vocês. Então eu sou o pai espiritual. Vocês podem ter muitos outros pregadores aí, muitos líderes, muita gente para ensinar o Evangelho a vocês, mas nenhum deles é pai. Eu sou o pai de vocês. Eu gerei vocês pelo Evangelho. Eu posso dizer isso aqui, querido, a respeito de muitos de vocês que estão aqui, tá? Vocês foram gerados pela pregação do Evangelho nesse lugar, tá? Deus me trouxe para cá e aqui nós começamos uma igreja e vocês são frutos dessa igreja, tá bom? Então, como Paulo diz, eu também sou o pai espiritual de boa parte de vocês, tá? Bom, eu não vou rever nada aqui, apenas recapitular os pontos principais, tá bom, gente? Para a gente não perder tempo e terminar a ministração hoje. A segunda questão aqui, do que é ser um pai espiritual, é que o pai espiritual é aquele que é um exemplo para seus filhos. E aí, Paulo diz, olha, portanto, sejam meus imitadores, né? E aí, no versículo 17, ele diz que está enviando Timóteo, na verdade, ele já enviou Timóteo à igreja de Corinto, tá? Para que Timóteo possa relembrar esses irmãos o caminho que Paulo tem trilhado no Senhor, né? O ensino de Paulo, e não só o ensino, mas o exemplo de vida de Paulo, o próprio Timóteo, tá? Vou pedir aos pais que nos ajudem aqui, por favor, tá bom, com as crianças, tá? O próprio Timóteo é um desses filhos na fé, tá? É alguém que Paulo adotou, na verdade, né? Como filho espiritual. Bom, queridos, aí, irmãos, entra essa questão do exemplo, tá? Paulo não é aquele que ensina apenas pregando o evangelho, ensinando o evangelho, mas é alguém que ensina através da vida que está vivendo, sabe? Essa é uma questão muito interessante no que diz respeito ao pai espiritual. Ele não vive só de palavras, né? Ele vive também de exemplo. Ele é o referencial para a igreja, ele é o referencial para aquelas pessoas. O interessante é que na igreja de Corinto, querido, isso não funcionou muito bem, né? Na igreja de Corinto, Paulo teve muito problema por causa de influências, né? E as pessoas as quais ele, né, foi o instrumento de Deus para ganhá-los para Cristo, algumas dessas pessoas se rebelaram contra o próprio Paulo, né, a ponto de chegarem a pensar que eles eram mais espirituais do que o próprio Paulo. Isso baseado em duas coisas que a gente faz o julgamento a partir do texto de 1 Coríntios, né? Uma tem a ver com a influência grega na cidade, né? Corinto era uma cidade, a segunda cidade da Grécia em importância, então era uma cidade dominada pela filosofia, por filósofos, e essa é uma das influências que aqueles líderes sofreram, e a outra influência, né? Vamos lá, vamos colocar três influências aqui, né? A outra tem a ver com pregadores judaizantes, né, judeus que aceitaram a Cristo, mas que não aceitavam a ideia de apenas Cristo, tinha que ser a lei mais Cristo, né? E aí, por último, vem também essa questão do orgulho, vem também pela questão da manifestação dos dons espirituais que havia na cidade de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja avivada, tá, queridos? Entre aspas mesmo, tá? Era uma igreja em que havia um fluir do Espírito muito forte, embora a igreja fosse extremamente pecaminosa. Eu nunca entendi, irmãos, isso. Eu nunca achei um escritor, Deus nunca me deu uma resposta desse paradoxo. Como é que pode uma igreja tão pecaminosa desfrutar de todos os dons do Espírito? Eu não entendo isso. Se alguém tiver uma resposta para isso, me dê, porque eu já procurei e não achei. Tá? Como é que se explica isso? Bom, indo para o terceiro ponto, e aí a gente segue daqui com a ministração, tá bom? Para nós
para tratarmos do terceiro ponto e depois das aplicações práticas. O terceiro ponto, querido, tem a ver com uma questão delicada. O pai espiritual é aquele que gera os cristãos, gerou os cristãos pela mensagem do Evangelho. É aquele que é exemplo, ele não só ensina, mas ele também é um exemplo. Mas o pai espiritual é aquele que é fiel em disciplinar seus filhos. Aí eu vou ler contigo e a gente segue a nossa ministração daqui. Olha os versículos 18, 19 e 20. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas eu irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então, saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Eu já mudei a tradução aqui, tá, gente? Porque é isso aqui que Paulo está dizendo, tá? Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Isso aqui, irmãos, quando Paulo faz essa citação aqui, ele está muito provavelmente se referindo a alguns líderes da igreja que estavam se achando, entendeu? Que eram orgulhosos, Paulo chama eles de orgulhosos, de arrogantes, de presunçosos, tá? Essas pessoas se achavam superior a Paulo, por causa dos dons espirituais, mas ao mesmo tempo por causa da sua oratória, entendeu? Porque Paulo, quando foi pregar na cidade de Corinto, ele abriu mão de todo o recurso de oratória, tá? Sua mensagem é uma mensagem muito simples, onde apontava exclusivamente para Jesus Cristo e Cristo crucificado. Ele não usou dos recursos de oratórias que estavam disponíveis e que ele dominava, entendeu? Ele propositalmente abriu mão de tudo isso para que, ele diz, para que a fé de vocês não fosse firmada nessas coisas, nessas práticas, mas que fosse firmada no poder de Deus. Por causa disso, e porque alguns daqueles líderes ali eram bons de oratória, eles se julgavam superiores a Paulo. Paulo vai dizer, olha, eu não quero ouvir as palavras, eu quero ver o poder de vocês. Eu vou já explicar isso, tá bom? Então, aqui, 18, 19 e 20, com toda certeza, é uma referência aos líderes. Agora ele vai se dirigir a toda a igreja, tá? Ele está encerrando aqui toda essa questão da divisão na igreja. Aí ele diz assim: que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aqui ele está falando a toda a igreja, querido, a toda a igreja, tá? Então, vamos lá, irmãos. Observe o versículo 18, por favor. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. A ideia aqui de alguns comentaristas, querido, é que esses alguns aqui que Paulo se refere, tá? Por causa da sua arrogância, acreditavam que Paulo tinha enviado Timóteo até eles, porque Paulo estava com medo de confrontá-los pessoalmente. Observe aqui, querido, a prepotência, o orgulho dessas pessoas, a arrogância de imaginarem que Paulo estava com medo de confrontá-los pessoalmente, e por causa disso, Paulo envia alguém para substituí-lo. Irmãos, eles não poderiam estar mais equivocados a respeito disso. É só você olhar o texto mais adiante. Mas irei muito em breve, se o Senhor me permitir. Então eu vou provar esse orgulho de vocês. Então eu saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. É essa a atitude de Paulo para com essas pessoas. E, queridos, quando você chegar no capítulo 5, você vai perceber que Paulo era um homem que tinha muita autoridade, irmãos. Que essas pessoas estavam fazendo um juízo completamente equivocado a respeito de Paulo, julgando Paulo, estava com medo deles, tá? Eu vou já tratar disso daqui a pouquinho de maneira superficial, porque quando a gente entrar no capítulo 5 aí, nós vamos observar isso com mais detalhes, tá bom? Então, observe aqui uma coisa. A expressão aqui, alguns de vocês se tornaram arrogantes,
indica pelo menos duas coisas, irmãos. Duas coisas. E é muito interessante isso aqui que eu vou colocar diante de vocês, tá bom? Em primeiro lugar, querido, o problema que Paulo vem enfrentando aqui procede da própria comunidade e não de agitadores internos. É claro, tá, gente? Então, observe uma coisa. É possível que esses irmãos tenham sido influenciados na sua rebelião contra Paulo, não só pela cultura local, tá? Que era o que predominava naquele ambiente, que era a questão da filosofia e os filósofos ambulantes que tinham ali, mas também é provável, tá? Que eles estavam sendo influenciados por pregadores judaizantes. Esses pregadores, querido, eles, com o intuito de minar a autoridade de Paulo, eles faziam um ataque ad hominem, entendeu? Eles atacavam a pessoa de Paulo, eles diziam que Paulo não era um apóstolo original, tá? Verdadeiro, como foram os 12 discípulos, porque Paulo veio depois. Eles diziam que Paulo estava tornando a mensagem palatável às pessoas, pregando sobre graça, e ele fazia isso porque ele queria ele queria atrair seguidores e com isso mais recursos para o ministério. Então havia muitas acusações que esses pregadores judaizantes faziam ao apóstolo, tá? Então veja, o que eu estou dizendo é o seguinte: é que o problema da comunidade não era exatamente esses homens. O problema procedia da própria comunidade, da própria igreja, ainda que essas pessoas tivessem sofrido algum tipo de influência, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, querido. A despeito de onde venha a influência sobre essa igreja, o apóstolo aponta aqui especificamente para pessoas dentro da igreja de Corinto. Sabe o que isso indica? Isso indica, querido, que mesmo havendo influência externa, essas pessoas são responsáveis por suas atitudes. Então, Paulo não está considerando aqui a influência que essas pessoas estavam sofrendo. Elas podem ter sofrido influência, mas a partir do momento que elas passam a atacar Paulo, então elas são responsabilizadas diante de Deus por isso, entendeu? Independentemente de onde vem a influência. Ah, mas é porque eu fiz isso porque alguma pessoa me disse. Não, senhor. Você ouviu, você poderia ter julgado aquilo que ouviu. Provavelmente algumas dessas pessoas conheciam Paulo pessoalmente, conheciam o caráter de Paulo, mas eles se deixaram levar pela influência externa e estão agindo por causa disso. Agora Paulo diz: vocês são responsáveis. Vocês são culpados pela atitude que estão gerando na igreja. Aqui, como eu disse, ele está falando aqui aos líderes da igreja, algum desses líderes. Vocês são responsáveis. Não importa de onde vem a influência, a partir do momento que vocês assumem tal postura, vocês são responsáveis. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esse é um ponto muito interessante na nossa caminhada, sabe? Ah, pastor, mas eu fiz isso porque fulano falou. Ah, pastor, eu fiz isso porque eu vi, fiquei chateado. Irmãos, não importa. Para Deus não importa, querido, não importa. No momento que você se posiciona, alguém chegou para você, falou mal de alguém e fez sua cabeça contra alguém e você passou a atacar aquela pessoa. A partir desse momento, querido, não importa quem te falou alguma coisa, quem te influenciou. No momento que você passa a atacar alguém, você é responsável diante de Deus, tá? É o que Paulo está dizendo para essas pessoas. Vocês são responsáveis. Mas é porque não tem mais, não tem porquê, irmãos. Não tem. Ah, pastor, eu pequei porque... Não importa por que você pecou, irmão. Se você pecou, você é responsável diante de Deus por causa do seu pecado. Isso é uma postura que nós precisamos aprender como igreja, irmãos. Nós precisamos aprender como igreja. Nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas posições e pelas nossas atitudes. Não importa de onde veio a influência sobre a sua vida. Não importa, querido. A influência que você recebeu não te justifica, na verdade. Diante de Deus, você é responsável e ponto final. Tá? A segunda questão aqui, querido, apesar de a comunidade inteira
ter sido infectada por essas pessoas, né? É lógico, há graus aqui de infecção. Os instigadores do problema são um grupo menor no meio da igreja. Irmãos, por causa do longo tempo que eu tenho servindo ao Senhor, eu posso testemunhar a vocês que sempre há na igreja um grupo de pessoas que se acham superiores aos outros. Essa é uma coisa muito interessante. Seja pelo tempo de igreja, seja pelas atividades desenvolvidas ou pelo cargo que desenvolve, eu não sei, mas sempre haverá pessoas que agem dessa forma. Eu lidei com isso de perto, querido. Lidei com isso de perto. Um grupo de irmãos, líderes, que fizeram um inferno na vida da igreja por disputa por poder, que arrebentaram a vida de um homem de Deus e que fizeram muito mal para a igreja, entendeu? Esse é um problema bem velho, irmãos, mas ao mesmo tempo ele é muito moderno. Aqueles, e sempre há na igreja, alguns que se acham superiores aos demais, os mais iluminados, os mais espirituais. E essas pessoas, querido, têm o poder de causar danos que às vezes são irreversíveis na igreja. Irreversíveis. E Paulo está lidando com essas pessoas. Paulo está lidando com essas pessoas. Ele está avisando ela: olha, eu vou aí. E quando eu chegar aí, eu quero ver, não o discurso desses arrogantes, mas eu quero ver o poder que eles têm. Aqui, querido, nós temos aqui uma lição interessante a respeito do pai espiritual. Ele é aquele que gera, ele é aquele que ensina pelo exemplo, mas também é aquele que disciplina com amor e zelo. E às vezes, irmãos, às vezes a disciplina é dura, entendeu? Existem momentos, querido, em que a única forma de alcançar o coração de um filho é pela disciplina. E eu sei que quem é pai sabe disso. Sabe disso. Muitas vezes, irmãos, reter a vara do filho é pecar contra ele. É pecar contra ele. Olha, Provérbios 13, 24 diz assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Esse é um ensino da Bíblia, irmãos. Se um pai está vendo o filho com um comportamento todo errado, e ele fica só assistindo o filho naquele comportamento errado e não faz nada, e escute aqui, irmãos, o pai, entendeu? A primeira responsabilidade é do pai, depois a mãe, tá? Ou, dependendo do lar, na verdade, entendeu? Pai não, mas a autoridade maior é o pai, que deve corrigir. É lógico, aqui, irmãos, existe uma coisa muito interessante com relação a essa questão de correção, tá? Eu sei, por exemplo, eu nunca apanhei na minha vida. Para dizer que eu nunca apanhei na minha vida, eu apanhei uma vez na minha vida do meu pai. Uma única vez em toda a minha vida eu apanhei do meu pai. Mas também eu não era um filho que dava trabalho, entendeu? Nunca fui, na verdade. Mesmo descrente, mesmo não conhecendo a Cristo, nunca fui de dar trabalho para o meu pai, nunca fui de dar dor de cabeça para minha mãe. Minha mãe sempre confiou muito em mim, mais do que nos outros irmãos, na verdade. Mas eu sei, querido, porque o normal é um pai que não apanhou, ele não querer bater nos filhos. Mas isso, quando você se converte, você conhece a palavra, você sabe que às vezes você precisa bater. Às vezes o filho só ouve quando você pega um cinto e dá uma lapada, irmãos. Porque só a conversa não resolve, entendeu? Só a admoestação não resolve. Só a ameaça não resolve. E nessas horas, o pai precisa bater. Provérbios está dizendo que quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Porque quem ama não hesita em disciplinar. Disciplinar e castigar são palavras sinônimos aqui, tá bom? Implica mesmo em bater na criança. É isso que está sendo dito aqui. E Paulo, como pai espiritual, ele está aqui trazendo um alerta muito severo a essa igreja, a esses líderes que estão causando problema na igreja. Quando eu chegar aí, eu quero ver não a palavra de vocês, não o discurso de vocês, mas eu quero ver o poder de vocês. Aí ele faz uma pergunta: quando eu chegar, o que vocês querem na verdade? Que eu vá aí com o chicote na mão? Ou vocês preferem que eu vá aí em paz, em amor?
Isso é um pai que se importa, irmãos. É um pai que está fazendo uma ameaça para a igreja, na verdade, entendeu? Mas não é porque ele odeia a igreja, é porque ele ama a igreja, é porque ele quer corrigir o comportamento dos seus filhos. Então ele ameaça. Quando a ameaça não funciona, querido, aí nós entramos no capítulo 5, que nós vamos estudar logo, logo, tá? Capítulo 5, nós encontramos um homem que está tendo um caso com a mulher do pai. E a igreja não faz absolutamente nada. E Paulo diz: olha, mesmo que eu não esteja aí com vocês, mas estou em espírito, e em espírito eu entrego esse cidadão ao diabo, e vocês vão firmar essa palavra. E a igreja se reúne, baseado na palavra de Paulo, e expulsa aquele irmão da igreja por causa do seu comportamento pecaminoso. Isso é o que um pai faz, querido. Porque se o pai deixa o filho dentro da igreja com esse comportamento, ele vai usar lá uma metáfora, ele vai dizer que isso é como um pouco de fermento, que leveda toda a massa. Esse comportamento pecaminoso vai atingir a igreja, entende? Por isso ele precisa tratar disso, e tratar disso de maneira muito dura, irmãos. Mas a dureza de Paulo não é porque ele está com raiva, a dureza de Paulo é porque ele quer o melhor para aquela pessoa, e ele sabe que se aceitar o comportamento pecaminoso, não só aquela pessoa jamais voltará para o Senhor, ela vai se perder nisso, como essa atitude contaminará a igreja do Senhor. Vocês entendem? Um pai espiritual é aquele que disciplina os seus filhos. Irmãos, eu vou ser franco com vocês. Eu sou lento para disciplinar. Minha esposa conhece. Eu não sou muito, querido, de partir. Sabe? Eu gosto de esperar. Eu gosto de esperar. Primeiro porque eu sei que quando você está um pouco irado e você age instantaneamente baseado na ira, você não está agindo como Deus espera que você haja. Uma atitude de correção baseado na ira não é o que Deus espera de nós como pais, irmãos. Não é. Então eu tenho uma tendência a esperar um pouco, sabe? A esperar um pouco. Mas o fato, querido, é que chega um momento em que quando a correção não resolve, quando a admoestação não é suficiente, quando o exemplo não é suficiente, então o pai precisa partir para uma atitude um pouco mais drástica, entende? Vamos lá, irmãos. Olha o versículo 19, querido. Mas irei em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Aqui, irmãos, eu quero que você entenda, porque esse é um texto muito mal entendido nas Escrituras Sagradas, tá? Contexto, irmãos. A questão é contexto. As pessoas falam de poder aqui como se estivessem falando de sinais e maravilhas, essa coisa toda. Paulo vai estar, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, quando eu chegar aí, eu quero ver o que vocês estão fazendo de sinais e maravilhas. Ainda que estivesse fazendo, porque a igreja tinha todos os dons, não é esse tipo de poder que Paulo está falando aqui, irmãos. Nós já vimos, querido, nas nossas ministrações anteriores, que os irmãos da igreja de Corinto, eles valorizavam demais palavras. E sim, querido, eu estou falando aqui de discursos eloquentes, de demonstrações de sabedoria, de oratória persuasiva, entende? Esses irmãos manipulavam esses recursos de oratória muito bem. Eles tinham um domínio da oratória muito boa, tá? Então, isso fazia parte da formação desses irmãos, porque eram gregos, entendeu? E eram amantes da filosofia. Eles mediam o poder dos pregadores por esses critérios. É por isso que eles tinham um desprezo por Paulo. Paulo não usou de discursos eloquentes, Paulo não fez demonstrações de sabedoria, entendeu? Não tinha aquela oratória persuasiva, ele não lançou mão desses recursos. Era uma pregação simples, centrada em Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas a uma mudança de vida, a colocar a sua esperança
num Cristo morto, irmãos. É lógico que ressuscitou, mas que morreu pregado no madeiro. Então, o critério dessa igreja para poder tinha a ver com pregações muito bem elaboradas, pregações onde essas ferramentas de oratória eram usadas ao extremo. Era isso que eles tinham como referência, porque eram cidadãos gregos, entende? Então, eles mediam o poder exatamente por essa capacidade de se expressar, de usar a oratória para impactar as pessoas. É lógico, querido, que esses irmãos, baseado nesses critérios, tá? Eles tinham esses critérios como base para julgar o próprio Paulo, mas eles também tinham, a gente não pode negar isso. Você vai pegar os versículos do capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai expor isso de maneira muito, muito interessante. Havia na igreja também, queridos, um fluir dos dons do Espírito Santo entre eles, muito forte. Então junta duas coisas assim extremamente cativantes, tá? De um lado, pregadores e líderes bons de discurso, bons de oratória, entende? Por outro lado, há um fluir muito forte do Espírito Santo. E aí esse povo começa a se achar, a pensar que eles são melhores, que são maiores, que são superiores ao próprio Paulo, se julgam mais poderosos. A resposta de Paulo a esse tipo de pensamento é: quando eu for aí, eu quero ver o poder que esses arrogantes têm. O que Paulo quer dizer com isso aqui, irmãos? Lembra do texto? Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que ele está querendo dizer, querido? Novamente, irmãos, a interpretação que eu vou sugerir a vocês é baseada em todo esse contexto que eu coloquei aqui para vocês, tá? O poder de Deus aqui, de acordo com o contexto que nós já estudamos aqui, está baseado em uma vida que reflete aquilo que se professa, tá? O poder de Deus aqui não tem a ver com sinais, maravilhas. O poder de Deus aqui não tem a ver com discursos eloquentes. O poder de Deus aqui está baseado em viver aquilo que nós cremos. Eu sou um crente em Jesus, eu creio nas Escrituras e eu estou moldando a minha vida e vivendo a minha vida de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, de acordo com aquilo que eu recebi como orientação da parte de Deus. Mas não é só isso, não é só isso, é lógico que faz parte. Por isso Paulo dizia, olha, sede meus imitadores. 1 Coríntios 6, 11, me parece. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Assim como eu estou andando nas pegadas de Cristo, olhem para mim, me imitem, porque se vocês me imitarem, vocês também estarão imitando a Cristo. Isso é poder, irmãos. Isso é poder que sinais e maravilhas não se comparam. Isso é poder que nenhuma pregação eloquente, nenhum recurso de oratória pode substituir, entende? Porque às vezes, e esse é o caso da cidade de Corinto, às vezes o camarada é muito bom de discurso, é muito bom de oratória, uma pregação atraente, uma pregação que emociona, mas aí você olha a vida do dito pregador, que é bom com as palavras, mas ele tem uma vida toda torta. Você entende isso? Ele é bom de discurso, mas ele não vive o que prega. Ele prega uma coisa na igreja e você vai vê-lo lá na rua praticando. Segunda questão aqui, querido, desse poder de Deus, a primeira resposta do poder de Deus é isso, tá? A segunda, o poder de Deus também aqui, querido, é manifestado na pregação do evangelho, onde vidas são verdadeiramente transformadas. Um bom discurso, irmãos, um bom discurso, uma boa oratória pode cativar as pessoas, pode emocionar as pessoas, mas não pode dar vida a elas. Só o evangelho pregado no poder do Espírito Santo pode dar vida a alguém, pode dar vida ao morto.
Irmão, se fosse assim, nós temos no Brasil bons palestrantes, homens e mulheres de altíssimo nível. Você assiste uma palestra desses camaradas, você se emociona, você chora, você ri, entendeu? É uma coisa cativante, mas isso não tem poder. É o homem falando apenas a alma do homem, não ao espírito. É a palavra que não alcança o coração, que não transforma o coração, entrete, faz sorrir, faz chorar. Eu tô doido para chegar em casa, irmãos, porque eu achei no YouTube os 2 primeiros episódios da 4ª temporada de The Chosen. Eu estava assistindo o anúncio, né? E alguém escrevendo ali no chat, eu já estou com minha toalhinha do lado. Ela está dizendo, eu vou chorar muito, vou rir. Sim, é o que acontece. Aquilo lá não é exatamente uma pregação, irmãos. Eu sei que Deus pode usar aquilo para alcançar alguém, mas aquilo não é exatamente uma pregação, tá? Essas coisas, querido, que a gente assiste. Eu estava assistindo esses dias o Cláudio Duarte falando de casais. Irmãos, mas a gente ri e chora. Mas aquilo não tem poder. Você vai desculpar o que eu vou falar aqui, tá bom, queridos? Eu não considero o Cláudio Duarte um pregador. Ele é um como é que chama? Startup? Ele é bom nisso, entendeu? Ele não expõe exatamente a palavra de Deus. Ele conta histórias. Histórias engraçadas. A minha opinião, tá bom, gente? Eu não sei vocês aí. Eu gosto. Para rir não tem nada. Você vai rir de uma coisa santa. Não tem piadas indecentes, não tem imoralidade, não tem nada disso. É tudo engraçado, muito engraçado, entendeu? Mas não é a exposição da palavra, não como eu entendo, tá? Então, o poder de Deus, querido, é algo que transforma a vida das pessoas. Quando Paulo chega em Corinto, eu vou ler o texto para você, porque observe aqui as menções ao poder de Deus aqui, e olha, querido, aqui como age o poder de Deus. Observe, 1 Coríntios 2, 4 e 5, olha só. É Paulo falando, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Observe aqui, eu não preguei baseado em sabedoria humana, eu preguei palavra no poder do Espírito Santo. Essa palavra transforma o homem, essa palavra muda o coração do homem, essa palavra dá vida ao homem. O discurso filosófico não tem como dar vida a quem quer que seja, querido. Agora olha 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. O evangelho, que é a mensagem da cruz, é loucura para quem se perde. A pessoa não entende, ela acha isso muito esquisito, muito doido, não faz sentido, mas para aqueles que estão sendo salvos, essa mensagem é poder de Deus, querido. Por quê? Porque liberta o homem, porque abre os olhos do homem, porque dá entendimento ao homem, porque revela Cristo ao homem. Essa palavra é poder, irmãos. Agora, versículo 22 e 23, até o 24, olha só. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo sabia, irmãos, que fazer o que ele fez naquela igreja, naquela cidade, causaria espanto. Veja, ele sabe que os judeus, ouvindo a pregação do evangelho, eles se escandalizavam, na verdade. É isso mesmo? É escândalo para os judeus, loucura para os filósofos. Quer dizer que o Deus que você está anunciando, o Deus que você quer que eu siga, é um Deus que foi pregado no madeiro? Que Deus fraco. Estou lembrando aqui dos Vingadores, né? Que Deus fraco é esse? É o Hulk falando pro o Loki, né? Ele pega o Loki,
Sim, irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que só faz sentido para o homem se Deus abrir o entendimento dele. É impossível compreender o Evangelho apenas com a sua capacidade cognitiva, com o seu intelecto, entendeu? Não é possível, irmãos, entender o Evangelho. O homem só entende o Evangelho quando o Espírito abre o entendimento. Aí essa mensagem, que é loucura para quem está sentado aqui, é poder para o outro. Se não for assim, querido, não funciona. Em todas essas passagens, irmão, o poder de Deus está associado à pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo e, consequentemente, está associado também com uma vida transformada por esse poder. Paulo está corrigindo a igreja de Corinto. Paulo está admoestando essa igreja. Paulo está aqui falando a esses líderes prepotentes, arrogantes, orgulhosos, que se acham superiores a ele, que o discurso deles não tem serventia. Escute o que eu vou te dizer, irmãos. Até mesmo a manifestação dos dons não tem serventia. Os dons é para servir a igreja, mas quando um homem acha, e como esses homens são orgulhosos, prepotentes, eles não estão usando o dom para servir a igreja, eles estão usando os dons para se promoverem na igreja. Então, o uso que eles fazem dos dons espirituais não tem sentido, não tem poder, porque eles estão usando esses dons em benefício próprio. Paulo está alertando essa igreja, irmãos, como um bom pai espiritual. Ele finaliza isso aqui. Na verdade, não é exatamente uma ameaça, irmãos, é um pedido, é quase que uma súplica para que esses irmãos se corrijam, na verdade. Ele finaliza dizendo assim: o que vocês preferem? Vocês querem que eu vá até aí com um chicote na mão? É isso que vocês querem? Ou vocês preferem que eu vá aí com amor e espírito de mansidão? É uma pergunta interessante, né, queridos? É uma pergunta interessante. E ela fica no ar. O problema é que quando a gente pula para o capítulo 5, você vai perceber que esse homem tem que manifestar a sua autoridade na vida daquela igreja, tomando uma atitude drástica, irmãos, drástica, e que choca a igreja ainda hoje. Mas isso vai ficar para uma próxima pregação, tá bom, queridos? Vamos para aqui duas lições práticas. Eu estou olhando aqui o tempo, eu quero terminar no tempo certo, tá bom? Então vamos aqui para duas lições práticas, irmãos. A primeira, tente porque é um pouco grande a lição. O pai espiritual gera filhos espirituais. Por isso, é papel dele ensinar, seja pela pregação do evangelho, seja pelo exemplo, ou ainda pela disciplina, seus filhos a viverem de acordo com o evangelho. Irmãos, é função do pai espiritual fazer isso. Está alguém vivendo errado dentro da igreja? Eu conversei com uma pessoa, não tem muito tempo. Minha querida, seu comportamento está envergonhando a igreja. Falei, irmãos, não acho que a sua postura traz algum benefício para a igreja. Eu pensei que a pessoa fosse mudar. Não mudou, entendeu? Não mudou. A gente também não voltou mais à igreja. Encontrei na rua um tempo desse e perguntei, sim, e aí? Não, pastor, eu não me decidi ainda. Quando eu me decidir, eu volto. Agora eu vou ficar onde eu estou, não quero envergonhar a igreja. Eu achei a postura digna, sabia? Confesso, irmãos. É lógico que queria a pessoa dentro da igreja. Mas ela, pastor, eu não vou mudar agora meu comportamento. Então eu não vou frequentar a igreja. Eu digo, irmã, a vida é sua, a escolha é sua, o destino é seu, você que sabe. Se quer continuar, continue. E, queridos, entenda uma coisa, o pastor tem um papel. O papel é orientar. O que você vai fazer com a orientação é problema seu. Não é responsabilidade minha, irmãos. Eu não tenho a responsabilidade de fazer você mudar de vida. Não tenho. A minha responsabilidade é pregar o evangelho a você e, se precisar, conversar com você pessoalmente a respeito de alguma coisa, te orientando. O que você vai fazer com isso
é entre você e Deus, não é papel meu. Isama Tiba, né, é um nome estranho. Esse camarada, ele é escritor, e ele escreveu um livro que tem exatamente um título, que é esse aqui: Quem Ama, Educa. Na verdade, livro muito bom para os pais, sabia? Um pai, querido, que vê um filho trilhando um caminho errado e não o corrige, está, mesmo que não tenha consciência disso, demonstrando que não ama o seu filho. Esse negócio de um pai bonzinho, desculpa a expressão, irmão, pai bonzinho, uma ova. Quando nós amamos de verdade, quando nós nos importamos de verdade com as pessoas, nós tentamos corrigi-lo quando elas estão erradas. Eu sou pai, irmãos, e sou pai de 4 filhos. E eu sei na prática como é que isso funciona. É papel do pai corrigir o filho quando está errado. Funciona, novamente, irmãos, com uma conversa. A conversa não funcionou, ganhar ameaça. Se fizer, apanha. A ameaça não funcionou, aí não tem jeito, irmão. Cinto, sandália, o que tiver pela mão. Entende? Mas não é porque o pai é ruim, ou a mãe é ruim. Não é porque os pais estão com raiva, não deveria ser, com raiva, e querem descontar a raiva no menino. Não, não, não. É porque nós queremos corrigir um comportamento equivocado e nós já tentamos conversar, nós já ameaçamos, nós já exortamos e não houve nenhuma resposta. Então a única coisa que nos resta fazer é bater. Porque bater funciona, irmãos. A dor funciona. Entende? O papel do pai espiritual. Se você pegar lá Hebreus 12, no versículo 5, 6 ali, lá está escrito: se Deus não te disciplina, então você não é filho. Porque Deus disciplina a quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. Se o pastor, querido, sabe que você está fazendo alguma coisa de errado e ele não te chama para conversar e tentar corrigir isso, eu te digo uma coisa, ó, você está numa situação complicada, porque esse pastor não gosta de você. Porque, irmãos, para mim era muito fácil. Vou repetir para você, é muito fácil. Ah, o irmão está em pecado. Problema dele, se vira para lá. Não vou meter com isso não, a vida é dele. Eu vou lá e vou arrumar um inimigo, na verdade, então deixa ele para lá. Não dá para ficar nisso, querido. Se um pastor se importa, ele não pode ficar só assistindo. Novamente, eu, como pastor, não ajo por impulso nessa área. Nunca. Às vezes sou paciente demais, esperando, entendeu? A oportunidade certa, o momento certo para falar. Mas tem que falar, irmãos. Tem que falar. Segunda lição, querido. E aqui eu vou terminar, irmãos, com uma mensagem muito dura hoje. Novamente, eu estou pregando expositivamente, eu não tenho como fugir disso, tá? Nossa segunda lição prática tem a ver com a desconexão entre o crer e o viver. É isso que está sendo apontado aqui, é isso que foi apontado nas ministrações anteriores. Essa, querido, é uma daquelas inconsistências que mais depõe contra o Evangelho. É essa desconexão entre o crer e o viver. Pessoas, querido, que pertencem a uma igreja e se apresentam como crentes, entretanto, a vida dessas pessoas nega na prática o que elas dizem que são. Irmãos, isso é um negócio muito delicado. Eu vou citar um texto bíblico aqui, querido, e eu chamo a sua atenção. Ouça com muita atenção, querido. Romanos 2, a partir do versículo 21. Nós vamos até o 24. Escute bem o que eu vou ler para você aqui. Olha. Vocês, pois, que ensinam os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Irmãos, eu não vou
emitir opinião, eu vou ler o comentário que Lloyd Jones fez a respeito desses versículos. Escute, querido, porque aqui tem umas coisas, irmãos, que são chocantes. E a minha intenção é exatamente essa. Eu quero terminar essa mensagem deixando você em choque. Tá? A ideia é essa. Não me pergunte por que não, mas a ideia é essa. Lloyd Jones escreveu: os gentios julgavam Deus pelo que viam nos judeus. Eles não tinham um conhecimento direto ou pessoal de Deus, mas ali estava uma nação que se dizia povo de Deus, representante de Deus, o que nós somos, tá? O que nós somos. Por isso, os gentios julgavam Deus pelo que viam nos judeus, e não podemos condená-los por fazerem isso. Se Lloyd Jones parasse aqui, irmãos, isso já seria muito doloroso. Tá? Só em pensar que aqueles que se diziam, né, se apresentavam como povo de Deus, são, na verdade, a causa da blasfêmia ao nome de Deus, isso é de chorar, querido. Mas ele não parou, irmãos. E Lloyd Jones vai dizer aqui uma das coisas mais terríveis que um crente poderia ouvir, irmãos. O que ele disse aqui, eu vou seguir lendo o que ele escreveu. De igual modo, primeiro ele fez uma aplicação voltada para os judeus. Agora ele vai fazer uma aplicação voltada para a igreja na qual ele está pregando e que, logicamente, eu faço ela a vocês, tá? E me incluo aqui no pacote, tá bom? De igual modo, vocês não podem condenar hoje as pessoas que julgam Cristo e o cristianismo pelo que elas veem nos membros da igreja. E a cegueira de muitos cristãos nesse ponto é uma coisa que eu não consigo entender de jeito nenhum. Muitos parecem pensar que as multidões estão fora da igreja cristã porque os nossos métodos evangelísticos não são o que deveriam ser. Irmãos, isso aqui me deixa quebrado, querido. Porque muitas vezes é o que nós pensamos. E a igreja no Brasil vive à procura. Eu passei por isso, uma fase da minha época, da minha vida, onde eu lidei com essa busca. Irmãos, os pastores vivem em busca de um método de evangelismo que funciona, que atrai as pessoas. E aí eles vão para São Paulo, vão para Manaus, vão para Colômbia, vão para a Coreia, vão para um monte de lugar tentando aprender algum método evangelístico que funcione, que lote a igreja. Mas como diz Lloyd Jones, o problema não são os métodos evangelísticos, irmãos. Não é essa a resposta, ele diz. Muitos estão fora da igreja, porque olhando para nós dizem, que adianta ser cristão? Vejam os tais. Essas pessoas estão julgando Cristo por mim e por vocês, e vocês não poderão nem detê-las, nem pará-las. Irmãos, pensam umas coisas que deixam a gente chocado, querido, é isso aqui, sabe? E o pior de tudo, querido, é que eu sou obrigado a concordar com o que ele diz aqui. Queridos, se você voltar na história da igreja, você vai ver uma coisa assustadora. A igreja, no início da sua jornada, ela era perseguida pelos judeus. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isso. Em todo lugar que Paulo pregava, se levantava judeus contra Paulo. A igreja era perseguida pelo Império Romano. O Império Romano, querido, matou muito cristão lá no começo da história. Jogava esses cristãos numa arena para ser comido por feras. Mas sabe de uma coisa? Aquelas pessoas, era dada a elas uma oportunidade de negar
Cristo e confessar César como seu Senhor, mas elas preferiam morrer numa arena ou morrer queimado numa fogueira do que negar a Cristo e confessar quem quer que seja como seu Senhor. Essas pessoas, quando elas iam para a arena, irmãos, elas não iam para lá desesperadas, com medo, não, não, não. Jogadas na arena, muitas delas se ajoelhavam e começavam a adorar por um leão. E as pessoas iam à loucura no Coliseu Romano. Iam à loucura, irmãos, ali. Só que boa parte daquelas pessoas eram salvas pelo testemunho de vida daqueles cristãos. Sabiam disso? Há alguma coisa nessas pessoas que estão morrendo aí que é diferente. Existe algum poder na vida dela, eles adorando ao Senhor. O que há nelas, na verdade? Podermos. Poder no nível que eu espero que a gente experimente um dia, querido. Mas que eu sei que faz falta a muitos de nós. Poder para viver aquilo que nós cremos. Poder para viver o Evangelho na sua essência. Se em obediência a Cristo me levar para a cadeia, que me leve, querido, mas eu não abro mão de viver aquilo que eu creio. Isso que essas pessoas viviam. E era exatamente isso que não tinha entre os judeus. Vocês dizem que amam a lei de Deus, vocês se acham doutores da lei de Deus, mas a vida de vocês é motivo para as pessoas blasfemarem a Deus, porque embora vocês tenham tanto conhecimento, e ninguém vai discutir que eles tinham conhecimento, irmãos, nós testamos tantas coisas, grupo familiar, células, G12, G4, G5, não sei lá, mas é tanta metodologia, querido. E, irmãos, eu vi, querido, quando chega a novidade, aquela coisa toda, eu vi muita coisa Imperatriz, mas vi muitas pessoas indo para encontro. Eu, particularmente, eu devo ter ido a uns 30 encontros, ministrando, encontro e tudo, mas onde nós formos, homens e mulheres retos, santos, obedientes a Deus, que não teme o homem, que não tem medo de desagradar, que não está disposto a negar a sua fé para agradar alguém, querido, que não está disposto a negar a sua fé para ter um pouco mais de sucesso na vida financeira, que não está disposto a negar a sua fé por um pouco mais de dinheiro. Homens e mulheres que vivem aquilo que... Não, nada disso, irmão. Se o Senhor quiser me dar isso, mas eu não busco essas coisas. O que eu busco realmente é poder para ser homem segundo o coração de Deus. É para andar, é para dizer que nem Paulo. Olha, vocês querem imitar a Cristo? Olhem para mim. Imitem a mim, vocês estão a Cristo. É esse tipo de poder que eu busco, irmãos. Sério. E, lógico, o poder para pregar. Eu não quero dar palestra a vocês. Eu não quero entreter vocês com a palavra de Deus. Eu quero pregar. Você vira com Deus. E eu também. Vamos nos colocar de pé, queridos? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Senhor, nós bendizemos a Ti pela Tua palavra, Senhor. É verdade que às vezes ela é dura e fale ao coração dos Teus filhos, Pai. De maneira que o que conhece a vida de cada um, Pai, possa corrigi-los, exortá-los, admoestá-los. Que não seja preciso disciplina, Senhor, meu Deus. Que a correção da palavra seja suficiente a nós, Pai. Meu Deus amado, queremos, Pai, desejamos sermos, meu Deus, Pai, as pessoas, os homens e mulheres, que tenham um profundo temor de Deus no coração e que estão buscando agradá-lo a todo custo, vivendo para a sua glória. Deus, faz de nós esses homens e essas mulheres para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos a Ti, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus.